Rapaz, eu fui conhecer a mãe da menina que eu tava ficando aqui, Rafael. Eu não sei se a menina não sei, foi falar que eu ia lá pra casa dela, conhecer ela, porque, rapaz, eu cheguei lá, bicho, na casa dessa mulher, na mãe dessa menina lá. Eu cheguei, né? Eu falei, né? Que eu cheguei, a menina já tava lá já. Aí o pai dela, o que é, meu, que tu quer aqui? Eu, não, que eu vim falar com o senhor aqui. Falar o quê? Não, que eu namoro com a Stephanie aí. Aí eu queria falar pro senhor, tu namora com quem? Com a minha menina? Aí ele chamou, Stephanie, vem cá. Que história é essa aqui que esse menino namora contigo? Aí eu falei, mas cabeça, ela não contou de mim pra ele não, foi? É surpresa? É? Aí ela contou em cima da hora, não, pai, isso aqui é o menino que eu ia trazer para o senhor conhecer, eu namoro com ele. Ele perguntou, que arrumação é esse namorar, que eu não tô sabendo de nada. E eu, pronto. A menina me chamou pro pai dela me bater aqui na porta de casa, tenho certeza. Não, e ele me olhou de cima a baixo assim, não, e eu não aceito não, não quero não. Assim na cara, assim, entendeu? Não, não quero não, isso aqui tem cara que... Ó a cara desse menino. E eu na minha cabeça, o que que tem minha cara, meu Deus? Aí ele chamou a mãe dela, chamou o tio dela, aí todo mundo olhou pra mim assim, não, não, não deixa mesmo não, tá certinho. Esse menino aí tem cara que até droga usa. Eu, meu Deus, nunca usei droga. Eu sei que juntou os pais dela tudinho pra falar mal de mim, pô. Eu tava parecendo um réu, assim, no tribunal, entendeu? E todo mundo tava falando, ele é isso mesmo, ele é aquele mesmo. E eu só, meu Deus, não sou nadinha. Rapaz, tu é doido. E eu que fui dar uma chinelinha nova, né, pra minha enteada, só que ela simplesmente jogou no lixo. A minha enteada, ela morava comigo, com o pai dela, né? E a gente até que tinha uma boa relação, pelo menos eu até achava. De uns dias pra cá, né, eu tava vendo que o comportamento comigo dela tava um pouco diferente, principalmente depois que ela chegava da casa da mãe dela. Uma vez eu fui até tentar conversar com ela, né, pra saber se tinha acontecido alguma coisa, só que ela me deu foi patada. Então, daí por diante, né, eu sempre preferi ficar mais na minha. E eu vendo, né, que ela tava precisando de uma chinelinha pra poder sair, porque a dela tava numa situação precária, né? E que como o pai dela ainda também não tinha recebido, então eu fui lá comprei pra dar essa aqui de presente pra ela. A menina, ela simplesmente não disse nada, ela só pegou a sandália, né, e saiu. Ela simplesmente virou e saiu. E eu fiquei lá, né, parada com minha cara de taxa. Aí eu pensei, né, pelo menos a minha parte eu já fiz, né? Porque assim, gente, eu não tinha a menor obrigação nenhuma, né? Mas eu gostava daquela menina. E aí foi passando os dias, né? E eu notei que ela não saía com essa sandália, ela sempre usando ali a velha. E eu só prestando atenção naquilo, né? Aí quando foi um dia tarde, eu pensei assim, rapaz, não tô fazendo nada, eu vou mesmo dar um grau lá naquele meu quintal, né? Aí eu fui lá limpar meu quintal, fui lá dar uma varrida, né? E aí quando eu fui lá juntar o cisco, né? Pra mim jogar lá no final do cercado, gente, lá na parte que a gente joga o lixo, a chinela da menina tava lá. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, sem acreditar, porque tava lá com caixa. Aí eu fui lá, peguei, né? E voltei pra dentro de casa e perguntei por que ela tinha feito aquilo. Aí ela já veio na pior ignorância que na hora, gente, eu até me assustei, porque eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Porque antes a gente se dava muito bem. Aí eu ver ela daquele jeito, eu fiquei bastante surpreendida. Ela começou a dizer, né, que não queria nada que viesse de mim, que eu era uma sonsa e quem devia estar com o pai dela era a mãe dela. Depois da separação dos pais delas, nem o casamento da mãe dela foi pra frente, por conta que o amor da vida da mãe dela é o pai dela. E nessa hora meu marido chegou, né, do serviço, e ele pegou ainda a nossa discussão e ele foi lá tentar conversar com ela, né? Só que, gente, a menina tava tão assim, de um jeito que ela não queria ouvir ninguém. Eu também tava ali, né, tentando conversar com ela, só que ela simplesmente pegou a chinela e jogou em mim. E eu não vou mentir pra vocês que nessa hora um negócio parece que me deixou foi sério, que eu voei pra cima dessa menina, só que meu marido, né, ele conseguiu me tirar rápido de cima dela. Ele ainda obrigou ela a pegar a sandália, né, que ela tinha jogado em mim e a lavar, já que ela não quer respeitar ninguém, nem ele, que é o pai dela. Quando ela terminasse o serviço dela, era pra ela arrumar as malas dela, que ele iria deixar ela na casa da mãe dela. E assim foi. E casar com uma pessoa que já tem filho é problema demais. E eu que conheci um homem sem rola. Gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Passei a noite todinha namorando com um cara no forró, né, dançando. E eu não sentia nada, né, nenhum movimento estranho. Porque geralmente quando a gente tá naquela pegação, né, a gente sente algo, né. E eu acho naquele negócio estranho. E eu fiquei lá, né, dançando, me insinuando. E quando foi no final da festa, ele disse, eu quero namorar com você. E aí eu fiquei afim do cara, né, só que no mesmo dia eu não fiquei com ele. Deixei pra ficar com ele no outro final de semana. Porque eu também não estava pronto, né? Tenho que fazer aquela raspagem na Mata Atlântica. Aquelas coisas de mulher, sabe? Fiquei conversando com ele a semana todinha, ele prometendo fundos e fundos. E quando foi com 8 dias, ele me convidou pra sair. Aí eu fui lá pro apartamento dele e a gente começou a beber. E só rolava brincadeira, né? Brincadeira vai, brincadeira vem. Champanhe pra lá, champanhe pra cá. Pirulitagem de um lado, pirulitagem do outro. E nada, minha gente, nada. Eu já tava ficando, era doida. Quando foi depois, quando eu já tava chapada, que foi na hora do rally rola, minha gente. O cara, pela fé de Deus, minha gente, não tinha rola. Não tinha, minha gente. Era isso aqui. Não tem bago de jaca. Pronto. Era mesmo que tava vendo um baco de jaca, né, minha gente? Vocês sabem. Foi mesmo que ter sentado numa geleia. Quando eu olhei, vi só aquele parafusinho, mas me deu uma vontade de rir tão grande. Foi um desespero só. Eu olhei assim pra cara dele. E eu também não quis desapontar o coitado, né? Ele era tão bonzinho, mulher. Pagava as contas. Bem educado, tão fino, tão carinhoso, sabe? E, minha gente, vocês acreditam que eu passei 3 anos namorando com ele? Quando meu marido viu que meu filho ia ganhar quase 7 mil de pensão, eu acho que ele achou que agora a gente estaríamos ricos. Porque assim que a gente desligou o telefone que falávamos com o advogado, ele disse, agora a gente já pode trocar de carro, porque esse carro não condiz mais com o nosso salário. E é claro que eu perguntei para ele, salário? Que salário? E ele respondeu, o dinheiro da pensão do menino, você sabe. E eu falei pra ele, eu não vou nem te falar nada, eu não vou nem responder, eu vou fingir que eu não ouvi isso. E a gente brigou e a gente ficou sem se falar durante uma semana.
semana seguinte ele não foi trabalhar porque dizendo ele que estava passando mal. Até aí tudo bem, porque ninguém é obrigado a trabalhar passando mal. Após esse prazo de uma semana, ele foi para o serviço e voltou com a carta dele de demissão, alegando ele que não poderia trabalhar num emprego que pagasse ele apenas R$ 3.000, porque agora a gente tem uma renda de 7 mil, então isso estaria rebaixando ele. Mais uma vez a gente brigou e ficou um bom tempo sem se falar. No meio dessa confusão toda entra o meu vizinho, que a gente já era amigo, já. E o meu marido, que tava achando que o dinheiro que eu recebo da pessoa do meu filho era pra sustentar ele. Meu filho mais velho, ele tem 8 anos. E desde que me separei, quando ele tinha 2 anos de idade, o pai dele sempre pagou a pensão. E é um valor muito bom. Aí o que é que eu faço? Eu pego o dinheiro da pensão do meu filho, faço as compras aqui de casa, e o que sobra eu compro as coisinhas pra ele. Eu nunca deixei faltar nada. E aí, minha gente, há um tempo atrás, eu me casei de novo. E tenho um filho de 4 anos com meu atual marido, que o mês passado ele fez aniversário. Aí meu marido mandou ir com ele numa loja escolher um brinquedo, que ele passaria o dinheiro pra minha conta. Aí eu falei, tá bom. Peguei meus 2 filhos e fui pra loja de brinquedo. Quando eu chego lá, cada um escolheu um carrinho de controle remoto. Aí ele foi e mandou um áudio pra mim, todo cheio de ousadia, dizendo que mandou eu comprar um brinquedo pro filho dele e que não tinha obrigação de presentear filho de ninguém. Que se meu filho mais velho quisesse um brinquedo, eu pedisse pro pai dele. Aí eu fui e mandei um áudio de volta. Mandei ele ter vergonha na cara e disse a ele que se ele fosse comprar pra um e outro não, que ele não me mandasse o dinheiro, porque eu não ia comprar pra ninguém. Daí ele me mandou o dinheiro pra eu comprar pros 2. Quando ele chegou em casa do trabalho, eu fui chamar a atenção dele. Perguntei o porquê ele falou aquelas coisas. E aí ele falou, eu só tenho um filho e não vou sustentar filho de seu ninguém, vou comprar brinquedo nenhum. Eu só comprei pra você não passar vergonha. Aí eu falei, tá certo. Quando foi semana passada, o dinheiro da pessoa do meu filho caiu na conta e eu fiz as compras. Daí ele chegou do trabalho, já... No meu primeiro casamento, meu marido velho podre vivia me mandando-se embora, né? E aí, uma dessas vezes que ele mandou embora, eu chamei o caminhão do frete e fui-me embora, né? Só que aí, no meio do caminho, me bateu um ataque de choro, né? E o homem parou o caminhão, tentou me acalmar e perguntou porque eu tava chorando. E aí, eu falei que eu tava voltando pra casa da minha mãe com o filho pendurado. Meu marido tinha tomado a feira, tinha tomado o botijão de gás e o fogão, né? E aí, esse homem me freou uma proposta. Ele disse a mim que se eu desse uma saidinha com ele, né? Uma bilungadinha, ele ia comprar um bujão novo pra mim e ia fazer a feira de tudo pro meu menino, né? Eu não pensei 2 vezes e aceitei, porque eu tava indo pra casa da minha mãe. Tem R$ 1 no bolso, minha mãe também já não tinha condição e gostava muito de me humilhar. E aí eu fui embora, bilunguei com esse cara e depois de uma semana ele ficou me procurando, ele gostou da minha bilungadinha. Porque aí eu perguntei a ele, mas o senhor é casado? Isso era pra me ter perguntado na primeira hora, né? Mas eu não perguntei, só perguntei depois. E aí ele disse que era casado, mas a mulher dele era evangélica e não fazia os beabá como ele queria, né? E aí ele me fez a proposta pra alugar uma casa pra mim, me botar dentro, ficar bilungando comigo com a esposa dele, né? E aí eu não aceitei. Quando pensou que não, passou uns tempos, eu voltei de novo pro meu marido, né? E aí foi a mesma humilhação de novo. Dessa vez agora eu fui embora pra casa com o olho roxo, que ele me deu uma surra que não tinha tamanho. Chamei o mesmo camarada de novo pra carregar minha mudança. E aí vocês não acreditam o que aconteceu. Agora você... Meu enteado chegou aqui em casa todo sonso perguntando pelo pai. Eu falei que o pai dele tava viajando, ele foi e perguntou, o cartão dele tá aí? Eu falei, tá não, porque meu marido já tinha me avisado que não era pra emprestar o cartão pra ele. Daí ele passou o dia todo por aqui, depois fingiu que tava brincando com as crianças lá perto do meu quarto. Eu peguei minha carteira pra comprar as fraldas dos meninos, eu vi que meu cartão de crédito tinha sumido. Quando eu abro o app do banco, tá lá um valor altíssimo de uma loja de celular. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Liguei pro meu marido, contei a situação, aí ele falou, mulher, se acalme, a casa tava cheia de gente, você vai julgar logo meu filho. Daí a pouco a namorada dele posta uma foto com o telefone da última geração da maçãzinha, agradecendo meu enteado, prestou não. Fui atrás dele e coloquei ele contra a parede, ele gritou, meu pai paga. Eu digo, me devolva meu cartão, eu tô indo na delegacia agora da parte de você. Daí ele me devolveu o cartão, liguei pro meu marido e contei tudo. Ele disse, se preocupe não, eu lhe ajudo a pagar as parcelas. Eu gritei, como é história, tem isso de me ajudar a pagar a parcela não, você vai me pagar é tudo. Peguei o cartão dele com um limite maior que o meu e fui na casa da minha tia e passei na maquineta dela. Peguei o valor e paguei meu cartão à vista. E quando meu marido viu a notificação do banco, foi preto de raiva, dizendo que ele não ia ter condição de pagar. Diz aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Parte 2. Já que elas não queriam sair da minha casa, então eu resolvi explicar pra elas como as coisas realmente eram. Que elas não tinham direito àquela casa porque aquela casa foi comprada com o dinheiro da herança que a minha avó deixou pra mim. Pouco tempo antes da gente comprar essa casa, a minha avó havia falecido, né? E como eu era a única neta dela, porque a minha mãe foi filha única e a minha mãe já havia falecido, ela deixou o dinheirinho que ela tinha guardado, as economias dela de uma vida pra mim. Então, com esse dinheiro da herança, eu comprei essa casa e a gente reformou com o dinheiro que a gente tinha juntado até aquele momento. Porque o dinheiro que a gente tinha conseguido juntar não dava nem pra começar a pagar a casa, né, gente? Convenhamos que uma casa não é barata. Na hora que eu falei isso, a minha sogra e a ex do meu marido começou a dar escândalo, porque segundo elas eu tava inventando que isso não era verdade, que eu tava dizendo aquilo só pra mim poder ficar com a casa, que isso não ia ficar assim, que elas iriam chamar a polícia. Então eu disse pra elas que elas poderiam chamar quem elas quisessem, porque aquela casa estava no meu nome e foi comprada com a minha herança. Então elas simplesmente decidiram destruir a minha casa. Elas quebraram as portas, as janelas, destruíram os meus móveis, porque segundo elas não ia ficar assim, que o meu marido tinha investido naquela casa e elas tinham direito àquela casa sim. Eu chamei a polícia pra elas, a polícia veio, prendeu elas, levaram elas pra delegacia, elas tiveram que pagar fiança pra sair e eu processei as duas. No fim, eu consegui ganhar o processo e elas tiveram que pagar
uma indenização pra mim. Como elas não tinham dinheiro pra pagar essa indenização, pra cobrir os danos que elas causaram na minha casa, as duas não tiveram outra opção a não ser vender os carros, né, delas, pra cobrir a indenização que o juiz estipulou que elas deveriam me pagar. No fim, elas não tiveram direito a nada e ainda saíram no prejuízo pra aprender a não colocar a mão no que é dos outros. Oi, eu sou a Thay, do Thay Relatos. Me siga pra mais histórias como essa.